aí, você de casa, já ouviu falar em constelação familiar? Essa terapia surgiu para identificar e resolver problemas em relações, em especial entre famílias. A terapeuta sistêmica Lilian é consteladora e vai nos explicar melhor como funciona. Bem-vinda ao Ver Mais, Lilian, tudo bem? Eu já começo te perguntando como nós podemos exemplificar essa terapia para o pessoal de casa. Bom dia, boa tarde para quem está em casa, já fez a sua refeição. Agradeço o convite para falar desse tema tão importante. Falar brevemente sobre constelação é praticamente impossível, né? Mas ela fala sobre um campo, ela é uma psicoterapia que fala sobre todas as nossas histórias de vidas e também, inclusive, dos nossos antepassados, as pessoas que antecederam a nossa história. Então, ela pode ser realizada em grupos, individual, com bonecos, na água e até através de meditações. Então, hoje o campo da constelação sistêmica, ela se abrangiu, ela evoluiu também. Então, a gente não fica mais só apegado ao campo, a um espaço com pessoas. A gente consegue olhar o histórico que está atrapalhando o momento de vida atual da pessoa dentro de um campo d'água, com cristais, com um grampo de roupa. Então, a gente pode trabalhar todo esse campo, esse dinamismo daquilo que está me atrapalhando hoje, o que eu posso fazer para resolver. Eu ia perguntar isso. A gente falou que é para tratar relações, em especial de famílias, mas a gente também pode tratar outras questões, como profissionais. Podemos. Ela atua no âmbito da justiça, como conciliador, atua também no pedagógico e também nos relacionamentos. Então, tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que eu chamo de meu, eu também estou trazendo o sistêmico para isso. O que tem no meu campo, na minha vida, que eu não consigo alcançar ou almejar algo? Eu consigo olhar para isso. Eu já fiz constelação, pessoal, a gente brinca que a gente vai tirando pedras do caminho. Podemos falar assim? Eu gosto de dizer que a gente descasca a cebola. Então, cada movimento sistêmico, eu tiro uma camada daquilo que eu trago como uma proteção. Então, o estudo da constelação sistêmica, ela veio dentro da psicanálise. E a psicanálise, a gente vai guardando todas as nossas emoções e aquilo vai nos restringindo. A visão sistêmica, ela vem para nos tirar daquela cápsula de proteção e trazer para nós aquilo que a gente veio manifestar aqui. Qual que é a minha essência? O que eu vim mostrar para o mundo? O que eu tenho que ensinar para a Eduarda? O que eu tenho que aprender com a Eduarda? Então, quais são os mecanismos que eu estou impedindo de alcançar o meu objetivo? Ou qual é o meu objetivo? E ela não substitui uma terapia tradicional. De forma alguma. É bem diferente o trabalho de cada um. Ela é diferente. Bert Hellinger, ele fala que a constelação sistêmica, ela não é uma terapia que vai esclarecer tudo aquilo que você precisa. É um ponto, é um tema. Você vai olhar para aquele tema, o que aquele tema está bloqueando na minha vida. Eu olho para aquilo e a partir disso eu tenho uma mudança de postura. Então essa mudança de postura, ela é tão importante para que essas terapias, as de consultórios, de sessões, sejam importantes. Então uma concilia a outra. A terapia sistêmica, ela não é uma única terapia e nunca mais vou fazer nada. Bem, pelo contrário, eu preciso olhar para aquela situação e ver como é que eu posso abordar a mudança desse comportamento. Eu ia exatamente perguntar isso, de quanto em quanto tempo as pessoas precisam fazer? A constelação sistêmica para um tema, eu faço uma vez só. Se eu não encontrei o resultado dela em 3 meses, eu posso olhar para isso de novo. Mas é muito importante eu abrir o campo sistêmico, olhar para aquele momento e buscar o apoio, a ajuda para sair daquele entroncamento que eu estou. Se eu não faço nada, se eu não faço nenhum movimento, por que é que eu vou abrir um outro movimento em 3 meses? Se eu não mudei aquele comportamento. E eu posso me usar como exemplo. Eu constelei 11 vezes. E 11 vezes apareceu o mesmo problema. Foi aí que eu decidi estudar. Tem alguma coisa errada. Se eu olhei para aquilo 11 vezes mostrou o mesmo mecanismo, o que eu não estou mudando em mim que não está deixando eu chegar no meu objetivo? Eu ia pontuar isso, que o importante é a pessoa ir aberta para escutar o que tem e também ir sem medos, porque muitas pessoas acham que está ligado à religião e é uma coisa totalmente outra, né, Lília? Não é, mas elas estão conectadas, porque existe uma fé.
Então a gente aborda as 3 leis, as 3 ordens do amor, mas as pessoas esquecem de falar das ordens da ajuda. Então uma coisa trabalha junto com a outra. Eu não posso ao mesmo tempo pertencer, honrar quem veio antes e trazer o equilíbrio para minha relação se eu continuar com o julgamento. Então as ordens da ajuda, da mesma forma com as ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, se eu não olhar para isso aqui, não adianta eu constelar. Não tem um motivo, eu vou lá só para tirar uma dúvida, para saber o que é, uma curiosidade. Se não tem o meu ponto de vista na minha mudança de postura, sugiro não constelar. Porque você não vai estar preparado para aquilo que o campo vai abrir, aquilo que vai te mostrar, e você também não vai estar preparado para a mudança de postura. E quem pode constelar? Porque terapias normais, com psicólogos, as crianças já podem fazer, ao pouco vão trabalhando. Mas a constelação familiar, as crianças já entendem ou tem uma certa idade para começar a fazer? Agora está entrando também alguns professores que constelaram, foram buscar essa pedagogia sistêmica dentro do campo e elas estão conseguindo trazer essa abordagem para crianças. Mas está restrito ainda, não está aberto para muitas pessoas. Mas pode fazer sim crianças, podem fazer adultos, adolescentes, desde que tenham consciência. Porque muitas vezes a criança está repetindo algo dos pais. Quando os pais constelam os filhos e eles percebem isso, eles têm a mudança, reflete nos filhos. Então, os filhos não precisam constelar. Mas quando os pais não conseguem olhar para isso, um professor observa isso em sala de aula e começa a trabalhar a dinâmica com a criança em sala de aula, o comportamento dos pais muda. Então, tudo depende do ponto de vista da família, o ponto de vista da escola, o social. Então, qual que é a principal abordagem? Não é a gente viver de uma maneira mais harmônica entre sociedade, entre pessoas, que as crianças consigam crescer e ter a sua opinião relevada, sem que excluam a opinião dela, sem que castram a vontade dela? Então, aí também tem uma percepção familiar. Será que esses pais querem ter o total controle da decisão dos filhos que não permitem que eles olhem para isso? É muito legal, uma coisa liga a outra, isso que é legal, assim como terapias no geral, todo mundo fazendo um movimento para ir melhorando junto, é tudo uma questão de evolução na vida, Isso né? aí. Muito obrigada, Lilian. Só uma última pergunta antes da gente terminar. Se eu vou fazer pela primeira vez, você comentou que tem por bonecos, por água, por pessoas, qual é a indicada para a primeira sessão? Fica a critério do próprio cliente, porque algumas pessoas não querem abordar um tema específico em grupo. Então, é usado o consultório para isso. Então, a gente pode fazer o primeiro atendimento em grupo. Eu sou fã do grupo. Adoro terapia em grupo, porque você leva o entendimento e leva conhecimento para um grupo geral. Quando é no consultório, em 7, então isso quer dizer que a pessoa, ela vai ter que ter as sensações. Então, isso pode ser um pouquinho mais difícil.